Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, o Notícias Pastorais já está no ar e começamos o programa recordando a trajetória do jornal Voz de Nazaré, que completou no dia 5 de julho 100 anos de história. Há 10 anos, o jornal Voz de Nazaré saiu da Basílica Santuário e passou à Fundação Nazaré de Comunicação. A fundação era então um sonho concretizado de Dom Vicente Zico e Dom Carlos Verzeletti. O jornal Voz de Nazaré veio completar o trio dos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Veio da própria Basílica dos Padres Barnabitas, veio a oferta para a Arquidiocese de assumir também a Voz de Nazaré. Eu considerei como uma inspiração de Deus e um impulso para a igreja no trabalho de evangelização, porque o jornal é realmente um meio extraordinário e pode atingir muita gente e é um exercício constante de escrever. Escrever não é fácil, eu considero como uma bênção de Deus para a igreja e da igreja a bênção de Deus para o povo. Nesta transição da Basílica Santuário para a Fundação Nazaré de Comunicação, quem estava à frente do jornal era Valber Monteiro. Foi uma experiência muito gratificante, primeiro porque nós recebemos esta missão de conduzir a transição entre o jornal que era, vamos dizer, um jornal paroquial dos Padres Barnabitas para a Arquidiocese de Belém, para a Fundação Nazaré de Comunicação. Nós tivemos, digamos assim, que experimentar, fazer adaptação, né, de uma estrutura que era realmente pequena e que conduzia o Voz para uma estrutura maior, que era a estrutura da fundação, e fazer os necessários ajustes entre essa estrutura pequena e a estrutura maior. Houve, como em toda a transição, os seus momentos de tensão, mas que resultou nesse trabalho magnífico que hoje vocês desempenham na Fundação Nazaré de Comunicação, porque a gente sente que o jornal é um apoio da televisão e da rádio, como a rádio é um apoio da televisão e do jornal, e a televisão do jornal e da rádio. 10 anos depois, Franklin Salvador está à frente do centenário. Ele iniciou no Voz de Nazaré como estagiário, saiu e voltou como coordenador, e não esconde a emoção e a alegria de fazer parte dessa história. É uma grande honra participar dessa belíssima história, né? 100 anos de evangelização dedicado à formação da família. Seguir aquilo que Deus, que Jesus pregou, né? Evangelizar pregando a palavra de Deus, levando a boa nova a todos que precisam. E sou muito grato por todos que ajudaram a construir essa belíssima história. Continuem ajudando, a gente precisa, a Igreja de Belém precisa. Parabéns a todos que ajudaram a fazer essa história de 100 anos. Um momento de grande festa para a Igreja de Belém. E para eternizá-lo, os Correios presentearam a Arquidiocese com um selo comemorativo. Para quem participa deste momento, fica a alegria e os agradecimentos a Deus. Durante 100 anos, esse jornal se empenhou em comunicar o bem a partir da palavra de Deus, evangelizando. Por isso nós expressamos isso nas camisetas, 100 anos evangelizando a Amazônia. 100 anos de muitas palavras. Ter o santo orgulho de dizer que nunca este meio de comunicação serviu para a maledicência, para a destruição de quem quer que seja. Por isso eu tenho que dar muitas graças a Deus. Terminamos de viver os nossos primeiros 100 anos. Não é um ponto de chegada, mas é um tomar pé para continuar a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. E
E para comemorar o centenário, nada melhor que uma missa em ação de graças pelos 100 anos de um jornal que sempre divulgou o bem. No aniversário de 100 anos do jornal Voz de Nazaré, a Basílica Santuário se tornou pequena. Em cada banco estava pelo menos uma pessoa com um laço de carinho estabelecido com este, que é um dos jornais mais antigos do Brasil. A missa em ação de graças a este aniversário foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, que também é presidente da Fundação Nazaré de Comunicação, instituição da qual o jornal Voz de Nazaré faz parte. Durante a homilia, Dom Alberto se referiu ao Voz de Nazaré como um jornal que evangeliza há 100 anos e nunca se prestou a espalhar a maldade, mas sim a palavra de Deus, e agradeceu a Deus por todos que fizeram e fazem parte dessa história. Nunca se prestou a espalhar a maldade, a destruir, a estragar a vida de quem quer que seja. Ao final da missa, os funcionários da Fundação Nazaré de Comunicação foram chamados ao altar para receber as bênçãos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem assistia e ouvia tudo era a Dona Filomena, mas ela não era uma simples ouvinte. Trabalhou no Voz de Nazaré em 1971. Organizava as matérias, escrevia e cuidava para que todos recebessem o jornal. É uma das mais antigas colaboradoras deste meio de comunicação. Trabalhava com todo prazer, gostava do meu trabalho. Sempre eu gostei dos trabalhos que eu faço. E fui fazendo, fui trabalhando em notícia, escrevia e distribuía o jornal. Levava no carro, distribuía em todas as paróquias que aceitavam. Levava para o Dom Alberto Ramos o jornal quando eu fazia. E assim eu ia, todo o tempo fazia sempre isso. E ainda falando sobre o jornal Voz de Nazaré, durante o aniversário de 100 anos, a Casa de Plácido abrigou por algumas horas fotografias e todas as edições do Jornal Católico da Família. Quem não visitou este espaço, mas ficou curioso, pode conferir um pouco mais sobre esta exposição agora. Nas mesas estavam dispostos mais que livros. Elas carregavam em suas estruturas 100 anos de história. Uma história escrita por muitas pessoas. Algumas já se foram, outras não, mas todas deixaram seus nomes eternizados nessas páginas. As mesas cobertas carregavam um centenário, o jornal Voz de Nazaré, que desde 1913 evangeliza, ouve e divulga a história da igreja. Seu José é colaborador do jornal Voz de Nazaré desde 1976. Nestas páginas, ele deixou muitos textos e viu histórias da sua vida também serem contadas. Homenagens de seu irmão Dom Alberto Ramos à mãe e a morte deste, que foi o 7º arcebispo de Belém. É uma experiência muito boa e de bastante satisfação, porque é colaborar com a boa nova, com a divulgação das coisas da nossa igreja. E criei uma coluna chamada Panorama, José Ramos, assinada por mim, José Ramos. Assim fiquei muito tempo até que a Voz de Nazaré passou para a Fundação Nazaré e eles passaram a colocar a fotografia dos articulistas do lado, aí eu tinha que colocar meu nome. E o padre José Ramos já é muito conceituado e muito conhecido, não há problema de confundir os assuntos. Esta exposição traz a maioria das edições do jornal Voz de Nazaré, desde o seu primeiro ano, em 1913, quando essas histórias começaram a ser contadas, até 2012. 2013 ainda está sendo escrito, afinal, estes são os primeiros 100 anos do Voz de Nazaré.
E ainda há muita história para contar. Luiz Cláudio é um dos atuais repórteres do jornal e busca, com seu trabalho, garantir longevidade a este meio de comunicação. É um sentimento de muita alegria, né? 2 anos aqui no Voz, é muito gratificante estar vendo esse momento aqui. Dizer, né? Eu faço parte dessa história. A exposição, aberta na Casa de Plácido durante o aniversário do Voz de Nazaré, exibia fotos, afinal, elas também contam histórias. Eram fotografias de Luísa Estumano e Ivan Cardoso, um com 25 e outro com 21 anos no Voz, respectivamente. Emocionados, eles falaram não sobre suas influências no jornal durante essas 2 décadas, mas em como esse veículo somou em suas vidas. Então é gratificante você trabalhar no jornal Voz de Nazaré, porque você faz muitas amizades, tem assim aquele carinho especial dos padres, das congregações religiosas muitas das vezes quando você vai, das coberturas jornalísticas como Corpus Christi, Sírio, ordenação de padres. Então tudo isso onde você vai, que as pessoas lhe veem, olha ali, a Voz de Nazaré está lá sempre presente, registrando os momentos importantes da Igreja de Belém. Eu estou um pouco emocionado, porque é um momento que eu espero com muito gosto, né? Eu faço parte dessa história, sabe? É muito bom. São 21 anos que eu colaboro com esse jornal, minha assinatura na minha carteira, minha primeira assinatura na carteira foi no Voz de Nazaré, em 92. De lá eu saí, voltei, trabalhei bastante tempo na Basílica. No dia 6 de julho, na Catedral de Belém, os antigos seminaristas que vivem o ano pastoral foram ordenados diáconos pelas mãos do arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Correia. Valdinei Silva, Everson Viana, Fabrício Albuquerque e Maurício Henrique agora compõem o clero e se tornarão padres nos dias 16 de novembro, 7, 14 e 21 de dezembro, respectivamente, em suas paróquias de origem. No mesmo dia da ordenação dos 4 diáconos, Dom Alberto Taveira Correia celebrou 22 anos de episcopado na Catedral de Belém. Nesta semana, Dom Teodoro Mendes Tavares, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, completou 20 anos de sacerdócio. Para comemorar a data, aconteceu na Igreja da Santíssima Trindade uma missa em ação de graças. A celebração eucarística foi presidida pelo aniversariante e co-celebrada por Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, e por Dom Vicente Zico, arcebispo emérito de Belém. 20 anos de vida sacerdotal. A missa, presidida por Dom Teodoro, foi concelebrada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e pelo arcebispo emérito da Arquidiocese, Dom Vicente Zico. A celebração aconteceu na Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém. Dom Teodoro nasceu na ilha de Santiago, em Cabo Verde, em janeiro de 1964. Foi ordenado padre em 1993. Atuou como missionário no Brasil. Em fevereiro de 2011, foi nomeado pelo Papa Bento XVI, bispo auxiliar de Belém. Dom Teodoro foi apresentado à Igreja de Belém como bispo em junho de 2011. Ele realiza um trabalho pastoral intenso. É responsável pelas pastorais ecumênicas e das comunidades ribeirinhas da Arquidiocese. É diretor do Instituto de Formação Presbiteral, é o bispo referencial pelo ecumenismo no Regional Norte 2 e atua como professor de ecumenismo e diálogo interreligioso no Instituto Regional para a Formação Presbiteral Norte 2. Este dia é um dia de muita alegria no meu coração, de muitas felicidades. Quero agradecer também às pessoas que têm rezado por mim e às pessoas que apoiam o meu trabalho, colaboram comigo no meu ministério sacerdotal. Lembro aqui os meus irmãos no episcopado, Dom Alberto, Dom Vicente e todos os sacerdotes aqui da nossa arquidiocese, os diáconos e os religiosos, as religiosas, pessoas de vida consagrada, posso dizer, toda a nossa família arquidiocesana e o povo paraense em geral, porque eu me sinto realmente muito bem acolhido e peço que Deus abençoe a todas essas pessoas e continue rezando por mim, porque eu também rezo por vocês, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
vamos falar agora sobre a festividade de São Francisco de Paula no município de Moaná, no arquipélago do Marajó. Para falar sobre essa festividade, está aqui ao meu lado o Rodrigo Azevedo. Rodrigo, são mais de 100 anos de tradição dessa festividade de São Francisco lá em Moaná, não é isso? Ok, ela começou no ano de 1895, quando os pescadores se reuniram com a população em massa, que naquela época eram poucos habitantes, né? E de lá veio essa tradição, essa festividade de São Francisco, onde este ano agora completa 118 anos, na qual vai ter início dia 21 de julho, quando tem a nossa programação. São 8 dias de festa, celebrações de adoração ao Santíssimo, ladainhas. À noite, toda noite tem a parte do bingo lá no salão paroquial, parte festiva, cultural, né? Com danças folclóricas, tudo o que nós podemos fazer para essa festividade ser um sucesso. E, Rodrigo, essa festividade esse ano coincide com a Jornada Mundial da Juventude, né? Como foi a preparação dos jovens lá em Moaná para esse momento? Foram selecionados, porque a paróquia de Moaná, ela é a diocese de Ponta de Pedras. E a diocese de Ponta de Pedras são 12 municípios da Ilha do Marajó. Então, o que a diocese fez? Fez uma preparação dos jovens, e esses jovens foram escolhidos. São 7 jovens de cada município, no qual vai coincidir realmente com a Jornada da Juventude. Esses jovens estão no Rio de Janeiro, lá com o Papa Francisco, né? E eles vão viajar agora, essa semana agora. Estão viajando já para o encontro lá no Rio de Janeiro. São 7 jovens da nossa paróquia lá, que vão representar o município de Moaná lá. O município, na verdade, ainda não tem muito o que comemorar, além da festividade, a ida dos jovens para a Jornada Mundial da Juventude. Agora, Rodrigo, essa festividade, ela acontece na paróquia de São Francisco de Paula, lá em Moaná, e a paróquia também é uma paróquia antiga, né? São mais de 200 anos. São 257 anos de paróquia, até porque na época Moaná era freguesia, entendeu? E a freguesia eram os portugueses que dominavam lá o município Tutílio, onde foi erguida a igreja lá, que hoje é a matriz de São Francisco de Paula, que fica bem no centro da cidade, do município de Moaná. Agora, Rodrigo, essa festividade começa agora no dia 21 de julho. Qual é a programação para esse dia? Quem está convidado a participar dessa festividade? Bem, essa festividade ela vai ter início com a procissão fluvial que sai da ilha do Palheta, que fica bem em frente à Baía do Marajó, entendeu? Ela sai de lá às 8 horas da manhã, deve chegar por volta de 10 horas, 11 horas da manhã lá no município de Moaná, onde faz o convite a todos vocês, moanenses, que estão aqui em Belém, que existe aqui uma comunidade moanense aqui em Belém, para vocês irem participar dessa festa, onde vai ser uma festa maravilhosa, com certeza, na presença do Dom Alessio e o Padre Luciano também, que é o pároco, entendeu? E a gente convida os barqueiros, os transportes escolares, o pessoal do transporte de passageiro daqui de Belém também, que faz participar dessa festividade muito boa, que vai começar no dia 21 e termina no dia 29. No dia 29 tem uma programação especial, que é a celebração eucarística, que vai ser às 9 da manhã. Depois da celebração vai ter a derruba do mastro, existe um mastro lá de São Francisco de Paula, que são os próprios devotos que fazem. À noite vai ter ladainha, com a programação cultural, e segue à noite até umas 10 horas, 11 horas da noite. E além dos moanenses, quem quiser conhecer essa festividade, quem for devoto de São Francisco de Paula também está convidado, né? Com certeza absoluta. Vocês aqui da rádio da TV Nazaré, da Rádio Nazaré também, convido vocês também para vocês irem lá conosco fazer parte da nossa programação, que nós estamos esperando vocês lá de braços abertos. Obrigada, Rodrigo. E então tá todo mundo aí convidado. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Neste mês de julho, os jovens estão cada vez mais em clima de Jornada Mundial da Juventude. E as paróquias também. Neste final de semana, Dom Alberto Taveira Correia celebrou uma missa na paróquia Jesus Bom Samaritano, o envio dos jovens do catecumenato para a JMJ. A jovem e contemporânea beata italiana Chiara Luce Badano também figura entre os padroeiros da Jornada Mundial da Juventude. Chiara é uma das intercessoras do evento com o Papa no Brasil. Chiara Badano nasceu em Sassuolo, na Itália, em 1971.
Desde pequena gostava da natureza e dos últimos, tendo tantas vezes renunciado a momentos de brincadeiras para ajudar os que precisavam. Em 1980, fez uma experiência com Deus e ingressou no movimento dos focolares. Com sua espiritualidade, colocando Deus sempre em primeiro lugar, envolveu aos poucos seus pais. Trocando cartas com a fundadora do movimento, Chiara Lubich, que foi chamada por ela de Chiara Lute. De fato, irradiava luz. Com 17 anos, no entanto, começou a ficar doente. Um tumor ósseo foi diagnosticado. Tempos de sofrimento e coragem. Oferecia tudo pela igreja, pelos jovens, pelos ateus, pelos focolares e pelas missões. Em um momento, experimentou 25 minutos de luta interior e amadureceu um sim incondicional a Jesus. Quante volte dovrà dirlo? Eu perguntava a ele. Chiara disse sim, mas quantas vezes deverá dizer sim? Quantas vezes cairá? Quantas vezes passará por cirurgias, por dor? Mas ela disse sim a Deus e não voltou atrás. E não si è più voltata indietro. Testemunhas contam que em meio à dor ela não perdeu seu sorriso. Serena e forte dizia: não tenho mais nada, contudo tenho meu coração e com ele posso sempre amar. Repetiu muitas vezes: se é o que você quer, Jesus, eu quero também. Mas não resistiu. Em 7 de outubro de 1990, morreu. Quanto mais eu caminhava, mais eu entendia que a graça da serenidade de Chiara, de fazer a vontade de Deus, recaía sobre nós. Uma vez ela pediu 2 coisas a Nossa Senhora. Se fosse possível, a cura. Se não, a alegria de poder fazer a vontade de Deus. Altrimenti, la gioia di fare sempre la volontà di Dio. Um exemplo que não é distante nem dos nossos dias, nem da nossa realidade. A beatificação de Chiara Lute ocorreu há menos de 3 anos, em 25 de setembro de 2010, aqui, no Santuário Nossa Senhora Mãe do Divino Amor, entre os presentes seus pais e membros do movimento dos focolares. Ela cambiou o dolore em gioia. Ela transformou a dor em alegria, a escuridão em luz, dando sentido à tortura do seu coração e do seu corpo frágil. E del suo corpo debole. A beatificação de Chiara Lute traz com si uma alegria imensa, porque a igreja nos dá este dom que não é só para o movimento dos focolares, mas para toda a igreja, para toda a humanidade e especialmente para os jovens. Sue ultime parole di piena adesione alla volontà di Dio sono state: suas últimas palavras de plena adesão à vontade de Deus foram: adeus, mãe, seja feliz, porque eu também sou. Louvemos a Deus porque seu amor é mais forte que o mal e que a morte. Agradeçamos a Virgem Maria que conduz os jovens, mesmo nas dificuldades e sofrimentos, a se apaixonarem por Jesus e a descobrirem a beleza da vida. Scoprire la bellezza della vita. Chiara Lute Badano, intercessora da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ajudai-nos a vencer os desafios próprios da juventude, para que nossas vidas sejam entregues sem reservas a Jesus Cristo. E falando ainda sobre o encontro no Rio de Janeiro, o bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, está sendo transformado para receber o Papa e milhares de jovens. O local será palco da vigília e da missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. O terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados, pouco a pouco, vai ganhando forma e a cara da jornada. O vai e vem, por enquanto, é de máquinas e operários. Mas em poucos dias, o Campus Fidei deve receber mais de 1,5 milhão de peregrinos. Cada vez que a gente chega em Guaratiba é uma surpresa, né? Cada dia tem alguma coisa acontecendo, um lugar já preparado, que a gente possa de verdade preparar uma linda jornada para essa juventude. Para organizar tanta gente, o local será dividido em 22 lotes, todos com banheiro, água potável, lanchonete e tendas de adoração. De acordo com o diretor dos atos centrais da JMJ, os peregrinos vão contar ainda com 33 telões de LED para não perder nenhum detalhe do que acontece no palco. Tudo de primeira qualidade, né? Também a parte de água, né?
uma grande novidade, que foi a mesma estrutura utilizada nas Olimpíadas de Londres, né? Então é uma novidade que estamos trazendo para o Brasil. O primeiro evento que vai usar essa tecnologia é a Jornada Mundial da Juventude. O palco que vai receber o Santo Padre tem 4.000 metros quadrados e capacidade para 750 pessoas. Uma cruz de 33 metros de altura é o grande sinal da passagem do Papa Francisco por Guaratiba. E aquele palco vai ter uma vida muito maior. Se hoje ele é lindo, né, com certeza com as apresentações, com todos aqueles que estarão em cima daquele palco, vai se tornar muito mais lindo do que ele já está, né, mostrando que será. Com cerca de 100 mil moradores, Guaratiba terá os dias mais importantes da história do bairro. A missão de controlar a ansiedade dos fiéis daqui foi concedida ao Padre Inácio, responsável pela paróquia que conta com 17 igrejas. A gente costuma brincar que o Papa vem no nosso quintal, porque na realidade é tão próximo, né, das nossas casas, das nossas igrejas. Todo o povo de Deus, essa paróquia, está com o coração aberto, porque o Papa vem trazer a paz, e também as nossas casas estão abertas para acolher os jovens, né, do mundo inteiro. Além de ser palco da vigília e da missa de envio, Guaratiba vai hospedar peregrinos e será um dos pontos oficiais de catequese. Nesta semana foi inaugurada no Rio de Janeiro a maior exposição de arte sacra já vista pelos cariocas. A mostra Herança do Sagrado, com obras de artistas famosos como Leonardo da Vinci e Michelangelo, faz parte da programação cultural da Jornada Mundial da Juventude. Parte da história da Igreja Católica retratada pela sensibilidade de mestres consagrados pela arte do Barroco e do Renascimento italiano. A exposição Herança do Sagrado é um presente aos amantes da arte e inspiração aos peregrinos da JMJ. Que o belo leve as pessoas a verem cada vez mais os bons sentimentos. É o nosso desejo e a razão desse trabalho todo. São mais de 100 obras entre pinturas, esculturas e relíquias, algumas nunca vistas antes na América do Sul. Estamos muito felizes de proporcionarmos ao público, de sermos os parceiros e guardiões dessas obras durante 3 meses e meio. O curador responsável pela exposição é o italiano Giovanni Morello. O gosto pelas artes ele adquiriu com o trabalho de mais de 30 anos na Biblioteca Vaticana. Experiência suficiente para selecionar as melhores peças. Nós nos inspiramos no slogan da JMJ, por isso partimos de Cristo e depois pensamos nos apóstolos Pedro e Paulo, aqueles que foram enviados para fazer discípulos em todas as nações. Exemplos a serem seguidos pelos jovens, não só da JMJ, mas de todo o mundo. A resposta do público ao cuidado do curador na escolha das obras veio à altura. Satisfação notada nos olhares e expressões diante de cada peça. É uma experiência ímpar, né? E oportunidade de visitar essas peças que estão na Europa. E não é todo dia que se pode ir à Europa, né? Uma das maiores raridades da mostra é a obra Cristo como o Salvador do Mundo, do ateliê de Leonardo da Vinci. O quadro do início do século XVI, feito sobre painel de nogueira, retrata Jesus abençoando o mundo. Destaque também para a Pietà, réplica da escultura de Michelangelo que se encontra na Basílica de São Pedro em Roma. O interesse pela história de cada peça trouxe mãe e filha à exposição. O primeiro contato de Clara com obras de arte sacra. As coisas são antigas e Deus é o nosso Pai, então é a nossa salvação aí. Eu achei interessante algumas coisas. Eles precisam já desde novo já criar no âmbito, sim, de religião, de família, né? O acervo estará aberto ao público até o dia 13 de outubro com entrada gratuita. A expectativa é que pelo menos 400 mil visitantes passem pelo Museu Nacional de Belas Artes neste período. E nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já, não saia daí. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, a Irmã Dulce teve uma história de santidade marcante. Construída ao lado dos pobres e doentes de Salvador, morreu em 1992. Menos de 20 anos depois, foi beatificada. Por isso, vamos conhecer um pouco mais desta beata, que também é intercessora da Jornada Mundial da Juventude. Em 1914, nascia Maria Rita, a segunda filha do dentista Augusto Lopes Pontes e Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Entre centenas de igrejas, esta foi a escolhida para batizar o bebê.
a de Santo Antônio. Ela é batizada, depois faz a primeira comunhão nessa mesma igreja e por essa época ela perde sua mãe. Aos 7 anos de idade, Maria Rita levava uma vida normal, como a de qualquer outra criança. Mas mesmo sendo tão jovem, uma nova realidade passou a chamar a atenção. Depois de ser convidada pela tia para fazer uma visita a um doente, um profundo sentimento de amor ao próximo invadiu a alma de Maria Rita e fez com que ela levasse para a própria casa os moradores de rua da cidade. Já adolescente, sentia o desejo de entrar para o convento, mas foi contida pelo pai, que acreditava ser apenas um impulso da idade. Prometeu que só depois de formada poderia decidir o futuro. Mas há sentimentos que são como um mar, difícil de se conter. 18 de dezembro de 32, ela se forma professora. E no momento em que o pai vai sair para dar o anel, ela fez: epa, o senhor me prometeu. Esse dinheiro que o senhor vai gastar com o anel, o senhor começa a fazer meu enxoval. Assim que entrou para o convento, Maria Rita renasceu. Passou a se chamar Irmã Dulce, em homenagem à mãe, uma mulher que sabia exatamente para que veio ao mundo. Havia muito que se fazer. Pobres e doentes sempre estiveram por todos os cantos de Salvador. Começou a pedir por eles nas ruas, nas lojas, para os poucos que davam ouvidos. Não se intimidava. Ela saía na carroça para pedir esmola, na calçada, tomava cuspe na mão, ela te limpava. Você me deu o meu filho, agora eu quero de meus pobres. O local onde a irmã Olívia observa um dia já foi um galinheiro. Foi bem diante dele que ela conheceu a irmã Dulce. 70 pessoas para ocupar o espaço, mas havia 100 galinhas para resolver. Matou as galinhas, fez canja e deu para os doentes. Quando a superiora chegou, disse: irmã do santo, você colocou minhas galinhas? Ela disse: já estão na barriga dos meus pobres. Maria Rita se emociona ao ver mãe e tia juntas no retrato da parede. A lembrança de ambas carrega junto do coração, ou dentro dele. Maria Rita recebeu a incumbência de administrar todo o complexo social criado pela tia. Temos 17 núcleos de atendimento voltados especificamente para a saúde, assistência social, ensino e pesquisa e educação. É o maior de todos os milagres pela intercessão de Irmã Dulce. Milhares de funcionários se empenham no atendimento, inclusive anjos. Sim, eles existem. São voluntários como o seu Oscarlito, que trabalha no balcão de informações. Não ganha nada, apenas a felicidade. Felicíssimo, não tenho coisa melhor para uma pessoa como eu ser um voluntário querido aqui nas obras sociais, Irmã Dulce. No silêncio contemplativo, Deus tocou docemente o coração da pequena Maria Rita, para nos ensinar que tudo que é feito por amor pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo. É uma questão de fé. Se a gente tem fé, a gente consegue tudo. No último final de semana, os católicos de Parintins deram início às homenagens da festividade de Nossa Senhora do Carmo. A imagem da santa foi conduzida pelos devotos em peregrinação durante 28 dias em Manaus. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara discutiu nesta semana os direitos do nascituro. O mestre em Direito, Padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá, e mais representantes do Ministério da Justiça e da Saúde participaram das discussões. O projeto de lei aprovado no dia 5 de junho pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara passa por uma audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, que discute os direitos do nascituro. Interessados lotaram o plenário para defender o projeto de lei de número 478/07. O Estatuto do Nascituro é uma disposição legal que protege a vida desde a sua concepção e reforça os direitos e garantias fundamentais descritas no artigo 5º da Constituição. Aquele que cometeu crimes hediondos, bárbaros, latrocínio, por exemplo. Nossa Constituição diz, olha, não pode impor a morte a ele, não pode matar. Como então matar aquele que é inocente, que não cometeu nenhum crime que nenhuma culpa tem? Já em relação ao aborto, que é você matar o inocente ainda na fase de gestação, as pesquisas indicam que 80% da sociedade brasileira é contra. O padre Paulo Ricardo Azevedo foi convidado a debater na audiência. Para ele,
Aprovar a legalização do aborto é retroceder no processo de valorização da vida e vai gerar sérias consequências para o país. Se nós concedemos ao ser humano o direito de escolher quem vai viver e quem vai morrer, nós estamos aqui abrindo um princípio que legitimaria, por exemplo, tudo aquilo que Hitler fez. Né? Hitler se achava no direito de escolher quem deveria viver e quem deveria morrer. Ora, se nós abrirmos aqui esta brecha, então nós estamos dando ao ser humano um poder que não lhe pertence, mas pertence a Deus. No Rio de Janeiro, um polo para tratamento de dependentes químicos é considerado o maior legado social da Jornada Mundial da Juventude. O local será inaugurado pelo Papa Francisco na Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Um mal que atinge 180 milhões de pessoas no mundo. Só o crack, a maior preocupação das autoridades, afeta 3% dos brasileiros. No Rio, a estimativa é que 6.000 pessoas sejam usuárias da droga. A droga ela atinge a qualquer pessoa em qualquer situação. A visita do Papa Francisco a este hospital na zona norte do Rio marcará um novo tempo para o tratamento de dependentes químicos no estado. Batizado de PAI, o Polo de Atenção Integral à Saúde Mental terá 70 leitos. O paciente ele vai chegar num primeiro momento, ele vai ser atendido num processo agudo que ele tiver, e até de 3 dias, e no segundo momento ele vai ser internado de 30 a 60 dias, podendo se estender até 60 dias. O Santo Padre será recebido em uma praça dentro do hospital, que passa pelos últimos acertos. O local vai se chamar Memorial do Papa. Aqui, Francisco vai se encontrar com ex-usuários de droga em tratamento. Na Assembleia estarão pessoas que se recuperaram das drogas, pessoas que estão num processo de recuperação, para que o Papa também possa ir ao encontro deles, eles poderem receber a bênção do Papa, significando todos aqueles que estão aqui no nosso complexo hospitalar. No roteiro da visita do Papa ao hospital está esta capela. Aqui o Santo Padre vai se reunir por cerca de 10 minutos com membros da ordem que administram um local. Frades e freiras da nossa Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, na sua grande maioria, atuam dentro de comunidades terapêuticas e a outra parte dentro de hospitais. A organização do dia mais importante da história do local está por conta de Frei Paulo. Com 30 anos, o jovem diretor do hospital esbanja tranquilidade. A visita do Sumo Pontífice será a confirmação dos desejos de Deus para ele. Estar aqui nesse hospital onde o Papa vem, juntamente com toda a nossa fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, é uma confirmação do nosso carisma, que temos que avançar mesmo nesse caminho que percorremos até agora, servindo os doentes. A Santa Sé publicou nesta semana uma norma escrita pelo Papa Francisco que altera as leis do sistema penal do Vaticano. Punições mais severas para crimes contra menores e lavagem de dinheiro são algumas das novas regras contidas no documento. Uma das medidas adotadas é o fim da prisão perpétua, que será substituída por uma pena de 30 a 35 anos. De acordo com o Vaticano, as leis penais adotadas nesta semana serão pregadas em todos os organismos da Santa Sé e dão continuidade às ações iniciadas em 2010 durante o pontificado de Bento XVI. As medidas devem entrar em vigor em 1º de agosto deste ano. Na Terra Santa, o santuário da cidade de Naim passou por reformas. Como a região recebe muitos turistas durante o ano todo, em breve o templo terá suas portas abertas aos peregrinos e visitantes. Estamos a caminho da região da Galileia. A paisagem seca denuncia o verão quente que chegou no Oriente Médio. Destino, cidade de Naim. O vilarejo de Naim deve sua notoriedade devido à passagem do Evangelho que narra a ressurreição do filho da viúva. Desde meados de 1800 não se encontram aqui a presença de comunidades cristãs. É uma vila totalmente muçulmana, porém de ricas tradições cristãs. Vizinho à igreja encontra-se um cemitério exclusivo para crianças. Com base no milagre realizado por Jesus, os habitantes locais acreditam que enterrando seus filhos neste solo sagrado, algum dia eles poderão ressuscitar. Em Naim, Jesus restituiu a vida. A salvação está nos dizendo que em Cristo a vida renasce, que ela pode ser reescrita.
Os franciscanos da Terra Santa puderam adquirir as ruínas e edificar aqui uma igreja que foi reinaugurada com promessas de futuros projetos. Graças a Deus, há 3 anos. Trabalhamos nesta reforma durante 3 anos. Ter de volta este lugar não foi fácil. Viviam neste terreno 3 famílias muçulmanas, mas graças a Deus o projeto está sendo concluído e futuramente teremos aqui uma comunidade religiosa. O custódio da Terra Santa abençoou o altar que recebeu flores, sinal de vida e beleza num santuário que, segundo o padre Pierre Batista Pizzaballa, revela a compaixão e misericórdia de Cristo para com os que sofrem. É uma mensagem para todas as famílias. Todos temos feridas, sofrimentos. Neste lugar, a dor se ilumina pela compaixão. Temos bem em frente ao santuário uma mesquita, que também traz esta recordação do milagre realizado aqui. Asmi Sayeg veio de Nazaré para esta celebração. Sua família ajudou financeiramente na conclusão deste projeto. Este lugar é como minha casa, pois é um lugar de oração. Venho sempre aqui, pois posso rezar e me encontrar com Deus. O Evangelho de São Lucas narra esta passagem dizendo que Deus veio visitar o seu povo e que a notícia da ressurreição se espalhou por todas as cidades vizinhas. A custódia da Terra Santa espera que esta boa notícia chegue a todos em todas as partes do mundo e que num futuro breve os peregrinos possam também usufruir deste santuário. Não será difícil fazer venire peregrini porque... Não será difícil que os peregrinos venham, pois é um lugar próximo ao Tabor e Nazaré. Este é o caminho que muitos percorrem. Já existe o desejo dos que vêm à Terra Santa de também conhecerem este lugar. Acolhimento é o que não vai faltar. Os aproximadamente 2.000 habitantes que aqui vivem tratam com simpatia e ternura os estrangeiros que vêm à sua cidade. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana.